31 de maio de 2019 e este é o episódio 57 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo tenho de volta o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem contigo? Tudo muito bem. Essas férias? Não são bem férias, é um feriado. Não, as minhas, para perguntares pelas minhas férias. Já vamos ver, é só quero ouvir, aliás, não vamos ver. Só dizer aos ouvintes que hoje não temos o David. Aliás, mais logo quando gravar outro episódio com o David, mas neste episódio não vão ter o David. Parece o preço certo, gravamos 50 episódios de seguida. Não há nada. Mas hoje o David... Só falta as velhas. Exatamente, teve de tratar uns episódios de uns assuntos pessoais e então vou tentar gravar com ele mais logo. Mas Tiago, então como é que foram as tuas férias? Olha, foram porreiras. Isto basicamente houve aqui. Não tive férias do podcast, mas não tive de férias, infelizmente, para que conste. Tive um excesso, um pico de trabalho muito grande. Tive também aqui uma incompatibilidade de agendas e de dias santos, feriados e trabalho, e foi aqui uma conjugação de fatores, mas estou vivo, estou bem, acima de tudo estou a sentir falta de gravar, portanto estou com muita vontade de gravar. E pronto, e tenho aqui algumas coisas que andei a fazer, não sei se queres vazar já para essa parte. Podes começar mas tenho então. Aqui algumas coisas que andei que me mandaram a entreter durante estes dias. Uma delas é algo que, e se calhar, eu não sei se começo já por aí, porque esta vai dar conversa entre nós os dois, portanto, se calhar fazemos ao contrário, fazemos assim, diz-me primeiro o que é que tu andaste a fazer desde a última vez que gravaste, porque eu não, mas os nossos ouvintes estão a par daquilo que é a tua vida, portanto, diz-nos só os últimos dias, não tens de dizer desde a última vez que nós tivemos os dois, e depois eu digo da minha parte, e então depois acho que a conversa vai começar logo aqui. Portanto, Diogo, o que é que andaste a fazer estes dias? Olha, eu tenho feito muita coisa, tenho viajado bastante e de eventos. Eu estive na CC Summit 2019 em Lisboa. Boa. Fui apenas ao último dia, no sábado, e fiquei muito contente por ver muitos portugueses no evento. Estava à espera de ver muito menos e gostei imenso. Estavam imensos, para aí metade das pessoas, ou quase metade das pessoas eram portuguesas. Fiquei contente com isso. O bilhete não era barato, pois não? Acho que era um dos entraves. Sim, o bilhete era caro, era no mínimo uns 200 euros ou o que era. Eu ouvi alguém dizer que tinha vontade de ir, mas depois pelo preço do bilhete retraiu-se. É normal, mas eles disponibilizavam para pessoas que fossem académicos, que tivessem a fazer investigação na área, a possibilidade de submeterem um pedido para irem à borla. Isso é sempre estranho também, não é? Tu cravares um bilhete reconhecendo que não tens condições para o pagar também não será a solução mais confortável, digo eu, para algumas pessoas. Depende um bocado da tua vontade. Sim, mas eu já vi em mais conferências coisas deste tipo, portanto não é inédito. Se calhar a gente é que não está habituados a este tipo de mentalidade. Olha, eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi ajudar uma podcaster. Ela estava lá com problemas com equipamento. Uma podcaster? Sim. Tens fotografias? Podes pôr links de perfis sociais? Então, está bem, pronto. Mas ela é do Quênia, é ariano. Ela faz parte da CC Quênia. Tem interesse em temas como Open Education, melhores no mundo da tecnologia e afins. Ela, tal como a Ruth Correia, foi alumni e mentor no Mozilla Open Leaders. Portanto, tem aqui um background forte nesta área. E por alguma razão ela não estava a conseguir capturar o som dos microfones. Tenho a certeza que não era de por estar a usar o Windows que estava com esse problema, porque eu experimentei com o meu portátil e também havia um problema qualquer na configuração da board, que ela tinha lá uma mixer board e um amplificador e microfones e montes de tralha. Era uma coisa parecida com a nossa ou a mesa? Sim, mas com esteroides. Ok. Esteroides a mais para as mãos, não é? Para as minhas era de certeza. Então eu comecei a olhar para aquela tralha toda e saco do meu H4N
da mala e vamos experimentar ligar isto à tua máquina e ver se funciona. E funcionou. E entretanto passou uma pessoa da organização e disse assim: nós temos ali se quiseres podemos emprestar-te. E olha, bora. Emprestaram-lhe um H4n também. Faltava-lhe o cabo para ligar, o cabo USB para ligar ao portátil, eu emprestei-lhe o meu e deixei lá tudo pronto. Ela conseguiu gravar e com o Windows e com o Audacity e ligado à interface USB do H4n. Boa. Mas nunca fiz experiências dessas. Podia ter ligado o meu. Boa ideia. É que ainda vou pensar nisso. Tenho aqui para o meu setup pessoal. Okay. Mas pronto. E então e mais? Mas avança que eu tenho aqui coisas quentes para dizer também. Reencontrei lá montes de gente do mundo do software livre cá em Portugal, da comunidade do Ubuntu também, da Wikimedia Portugal. E é sempre bom rever esta malta. Eu diria que é os do costume. Eles sabem quem são, não é? Que é para não, exatamente, para não ficar mal. Interessante foi que no fim da noite houve uma festa no Titanic e na festa foi anunciado que a próxima CC Summit 2020 será de novo em Lisboa. A sério? Exatamente. Não me digas que já eles adoraram imenso. Para 10 anos, como a Web Summit. Não, para 10 anos não foi, mas eles adoraram Lisboa, eles adoraram o espaço do Museu do Oriente e decidiram renovar e esta gente ficou com 20 e poucos graus de calor, ficam todos malucos e tiram-se ao Tejo. E isto aconteceu. Tu foste ao Titanic? Foi. Por acaso ando para ir lá, eu trabalhei 10 anos por exemplo para 2000 e com o Manuel João e agora, estranhamente ainda não conheço o Titanic. Eles estão lá para aí há 3 anos e eu ainda não arranjei a agenda. Mais até, se calhar. Tenho ideia que foi para aí isso, foi. Só que eu ainda não tenho que arranjar tempo para lá ir. De 0 a 10 quanto é que dás ao espaço? Não à companhia, como tu estavas e sítio para ver uma banda a tocar, ver um copo. 7, 8. Olha, boa. Ok. É fixe porque também tem 2 entradas e uma delas dá para o Tejo e podes entrar e sair e fazeres a tua cena e o espaço é porreirinho. Não é muito grande, mas é porreirinho. Ok, boa. Depois, no fim de semana seguinte, estive na Ubuntu Party Paris 19.4. Solarel. Foi muito fixe, foi excelente organização como costume, muita participação nas apresentações, muita participação na Install Party, o que é sempre interessante. Também houve muito interesse na bancada do Biports, onde estava eu e o Rudy. Fizemos demonstração de convergência, permitimos às pessoas experimentarem vários dispositivos e as pessoas gostaram imenso e conversaram imenso connosco. Foi muito interessante. O Rudy também conseguiu encher 2 vezes aquela sala mais pequena de apresentações e ficar cá fora gente a tentar ver para dentro a apresentação que ele fez sobre reports e Ubuntu Touch. E ele basicamente traduziu e adaptou os slides que eu usei na UbuCon de Portugal e fez a apresentação. Certo. E o pessoal, pelo visto, gostou bastante. Tu não apresentaste nada? Não. O francês é muito difícil para mim ter uma conversa muito longa em francês. Okay. Facilmente falta-me vocabulário e esqueço-me alguns verbos e coisas assim desse tipo. Consigo ter conversas curtas com esforço, mas conversas longas para mim é muito complicado. Ok, e mais? Coisas que eu gostei de lá ver. Um voluntário com t-shirt de voluntário do Ubuntu, portanto uma t-shirt de cor laranja, mas com um fedora vermelho. Ok. Uma voluntária com uma t-shirt do Arts a dar workshops de introdução à programação com Python em máquinas com Ubuntu, obviamente. E depois vi lá pessoas de todos os géneros, todas as religiões e idades, e todos eles a trabalhar para o bem da comunidade, para a divulgação do software livre e dos direitos digitais. Foram 2 coisas que eu gostei imenso na Ubuntu Party. Ok. E agora, queres respirar um bocadinho? Queres que eu diga qualquer coisa ou queres continuar com a...
Então, olha, não, acho que podes continuar. Estavas tu a passear, não sei se em Paris, se na CC Summit, se noutro destino paradisíaco qualquer, e estava eu a trabalhar em prol da comunidade. E tive, pela primeira vez, não assisti, pela primeira vez nos últimos anos, não assisti ao WordCamp Lisboa, que é uma coisa que eu faço com hábito, porque não só porque tive um compromisso profissional que não podia adiar no sábado, mas estive com uma participação, ou seja, tanto sábado como domingo, estive como voluntário também a dar algum apoio e a garantir que partes do evento, especialmente no domingo, estivessem online, estivessem com a internet. Portanto, para quem não conhece, o WordCamp acontece no Isqueté. Acontece numa parte do Isqueté, que são umas catacumbas, onde também aconteceu a nossa UbuCon Lisboa. Agora, a rede lá é muito... O Wi-Fi do Isqueté é porreiro, mas eles tinham lá uns workshops com Raspberry Pis, e o Raspberry Pi, alguns modelos não têm Wi-Fi, portanto a coisa tornava-se limitada, e o que nós fizemos foi arranjarmos uma solução para que esses Raspberry Pis pudessem estar também online, porque ia haver um workshop com o pessoal do Coder Dojo, mas virado para o WordPress, para os Raspberry Pis e para... Eles iam fazer lá umas dinâmicas com a ligação a uma API para contar os comentários, se não me engano, era assim qualquer coisa. Portanto, isto foi a participação no sábado, e no domingo, no dia do contribuidor, iria acontecer, portanto, aconteceu já, numa parte, na parte de cima do refeitório, aquilo é ao lado do Isqueté, mas não faz parte do Isqueté, ou seja, a rede sem fios do Isqueté não cobre aquela área, e então foi necessário colocar todo um open space onde aconteceu o dia do contribuidor, com cerca de 100 a 150 participantes online. Portanto, e também tive nessa parte a dar uma ajuda, a dar um apoio. E se no sábado a coisa não funcionou muito bem, porque isto estava dependente de rede móvel, e as catacumbas do Isqueté não são a coisa mais friendly para ligações móveis, no domingo a coisa foi bastante mais tranquila, portanto, e abençoadas ligações 4G que conseguiram, as várias que lá estavam, conseguiram deixar a malta online a funcionar, a contribuir e a tornar o WordPress mais evoluído, vamos lhe dizer assim, há tanta coisa que se pode dizer, mas mais evoluído. Ora, ainda sobre, e deixando o assunto mais quente para o final, ainda sobre o que é que eu andei a fazer nos últimos dias, andei a fazer uma coisa que foi para fins profissionais, mas que será brevemente aberta à comunidade, que é uma forma prática. Isto quando se fala em segurança, e nós já falámos aqui algumas vezes sobre isso, quando se fala em segurança, quando se fala em encriptação, em multifatores e em tokens e credenciais temporárias, é muito giro, porque torna-nos as nossas comunicações e a nossa utilização de serviços mais segura, mas grande parte das vezes torna também a coisa um bocado chata de implementar e um bocado chata de trabalhar no dia-a-dia. Então o que eu andei a fazer, porque sou uma pessoa extremamente preguiçosa, foi como é que eu consigo ter uma plataforma extremamente segura, e como é que eu consigo ainda assim manter-me preguiçoso e com que não me dê muito trabalho. Portanto, aquilo que eu fiz essencialmente foi tive a ativar a autenticação multifator nas contas AWS com que trabalho. Aquilo é preciso gerar umas credenciais temporárias, editar um ficheiro a cada 12 ou 24 horas, é uma chatice, e o que eu tive a fazer foi parei um bocadinho e disse, vamos lá olhar para o shell script, eu sei que tu não gostas, mas vamos fazer um shell script que faz a magia. E então aquilo que eu tenho neste momento é um script onde chamo o script, ponho um token temporário e ele faz uma magia toda. É uma coisa que eu preciso fazer todos os dias de manhã quando ligo o computador, mas faço uma vez e esqueço-me. Aquilo está feito, por isso é que ainda não está público, está feito ainda muito personalizado para mim, que sou preguiçoso, e com uma série de valores pré-configurados para mim, que sou preguiçoso, mas logo que eu torno aquilo um bocadinho mais amigável e mais transformável para terceiros, vou disponibilizar. Aliás, o repositório já está criado, só falta pôr lá o código dentro, e vamos disponibilizar links nas notas do episódio. Mas essencialmente foi isto que eu andei a fazer, e por isso é que também não consegui arranjar agenda para gravar os últimos episódios. Diogo, não sei se já tens o teu folgo restabelecido, se já queres continuar aqui com a tua lista, porque ainda não é longa. Só falta mais um item, basicamente.
Só um. Isto para quem não está a ver, nós estamos a gesticular um para o outro. Quando a gente abrir aquele nível de patronos que podem assistir às gravações, vocês depois vão ver o prato que isto é. Mas pronto. Exatamente. Também não poderia estar todo nu como estou agora, não é? Portanto, quando tivermos plateia, também vai ser. Mas avança, sim, desculpa. Sim, então, o que falta é que no fim de semana passado realizou-se a Assembleia Geral da LID3, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais, que era uma Assembleia Geral eletiva. Basicamente foram eleitos novos órgãos sociais, do qual fazemos de novo parte. Eu sou agora o tesoureiro da direção e tu continuas como secretário na Conselho Fiscal. É a minha posição. Exato, e era só isto, não é? Exatamente. Ora, eu tenho-te dado a picar. Diz. Pensei que já tinhas terminado. E só dizer que convido as pessoas a visitar o site da D3, a olharem um bocadinho para os nossos conteúdos e a verem se têm interesse em tornar-se sócios ou não. Associem-se, mesmo que não tenham muito interesse, é uma forma também de fazerem a associação sentir que é útil, exatamente. Ora, mas eu tenho nos últimos dias andado aqui de alguma maneira a picar-te, a ti especialmente, Diogo, com um assunto que eu sei que te é muito próximo e que tem que ver com convergência móvel de sistemas operativos, de sistemas operativos móveis, assim é que é, e tive aqui uma alegre novidade quando recebi um e-mail da Samsung a dizer que eles tinham alargado o número de dispositivos suportados. Eu já tinha aqui falado uma vez sobre isso, o Linux on DeX, aliás era a DeX só, que é um sistema operativo, um ambiente, aquilo é mais um ambiente que outra coisa, preparado para correr em desktops. Eu já tinha falado aqui uma vez na altura quando comprei o telefone, e que a experiência tinha sido uma coisa um bocado fatela mesmo, foi uma coisa que para aquilo que é e para a forma como foi vendida eu estava à espera de muito mais. Ora, assim que eu vi que, e o DeX nunca mais me impressionou, portanto eu não senti necessidade de voltar a ele, quando eu recebi a notícia do Linux on DeX, que era uma coisa que só era suportada por 2 dispositivos da Samsung e que agora é suportado por mais 4 ou 5, incluindo o meu, eu disse, bem, está na altura de olhar para o DeX outra vez. E fiquei muito surpreendido, alegremente surpreendido. O telefone que eu tenho é bastante capaz, é bastante poderoso, e neste momento tenho 2 ferramentas, uma que me diz pouco, mas que acho que é aquela que mais dúvidas te suscita a ti, Diogo, que é a parte da convergência. Eu tenho só uma coisa antes disso, explica só às pessoas do que é que é este Linux. Então é assim, a Samsung tem, eu não sei muito bem, a minha especialidade não é telemóveis, mas a Samsung tem uma geringonça, uma doca, que chama DeX, DeX, e na qual eu posso encaixar o meu telefone. Portanto, aquilo tem um número reduzido de dispositivos suportados, o meu é um deles, tanto que eu quando comprei o telefone a doca vinha no pack, e aquilo que faz é, tens um cabo HDMI, tens 2 portas USB, tendencialmente para ligares um teclado, um rato, ou eu no meu caso ligo daqueles receptores de teclado e rato, tenho um kit conjunto, ligas a alimentação e assim que ligas o teu telefone nessa doca, és convidado a escolher se queres que ele fique só lá estacionado a carregar, e aquilo funciona como um carregador de telemóvel, é um bocado, não faz muito sentido, mas é possível. Tens uma outra hipótese que é arrancar o tal DeX, e assim que logo que tu tenhas um monitor ligado nessa doca, as aplicações que tu tens a correr no teu telefone aparecem-te instantaneamente no teu instantaneamente. Não há um logo da DeX primeiro e depois então, mas aparecem as aplicações instantaneamente logo que o sistema é carregado num monitor que tu tenhas, e consegues, portanto, e fica com o ambiente desktop. As aplicações aparecem em modo window, ou seja, não aparecem full screen como habitualmente aparecem nos telemóveis, e tu consegues abrir as aplicações, aceder a todas as aplicações que tens no telemóvel, consegues utilizá-las. Umas tu consegues redimensionar ou não, honestamente ainda nem todas as aplicações, mas que isso será culpa da aplicação, certamente, porque a aplicação é que deverá suportar ser aumentada ou reduzida, digo eu, não sei, não faço ideia, mas mesmo que tu não consigas redimensionar uma aplicação, consegues usá-la perfeitamente, side by side, e teres 4 ou 5 aplicações, e teres o sistema de notificações,
e teres, aliás, eu cheguei ao ridículo, lá está, é o exemplo que eu dei, que é se eu estiver com o Spotify ligado a ouvir uma música, quando eu ligo o DeX, a música não para, continua exatamente onde está, de forma contínua, no mesmo sítio, portanto a aplicação não morre e reinicia, a aplicação continua e eu passo a poder interagir com a aplicação, com o meu rato, com o meu teclado e vendo as coisas no monitor. O telefone depois fica abandonado em cima da doca, ou então poderá ainda servir como touchpad. Caso eu não tenha um rato, posso servir-me do telefone como um touchpad. Portanto, eu para esta parte, ok, é giro porque no meu entendimento é mais uma daquelas boas ideias que a Canonical teve e que foi muito evoluída por terceiros, porque posso dizer nesta altura, e as últimas experiências que eu fiz com o Ubuntu Phone, é que esta experiência de convergência está a anos-luz para mais do Ubuntu Phone, e isso deixa-me triste por um lado. Por outro lado, eu tenho um telefone que tem aquele sistema operativo e que me deixa usar aquilo, portanto, e se eu precisar posso usar, e por esse lado fico satisfeito. Agora, aquilo que me levou, portanto, não sei se queres comentar esta parte da convergência, porque tens algumas dúvidas, podes perguntá-las. A questão é que eu quando vi isto pela primeira vez já foi há algum tempo, e se calhar foi para aí quando tu experimentaste, ou ainda antes, já não me lembro exatamente. As aplicações não escalavam de todo. Portanto, não se adaptavam à dimensão diferente do ecrã. Portanto, tu estás a dizer que elas agora, algumas já o fazem. A primeira vez que eu experimentei isto, logo quando comprei o telefone, isto há uns meses valentes, eu até te posso dizer que as aplicações crashavam. Portanto, eu tinha aplicações que crashavam. Okay. Neste momento o crash não existiu em nenhuma, pelo menos as várias que eu abri, nenhuma delas estourou, e nem todas permitem redimensionar, mas todas abrem convenientemente, todas eu consigo interagir com elas todas, e aquelas que eu consigo, tipicamente as da Samsung já fazem todas isso, porque também é normal, porque eles também têm interesse nisso. Sim, e eles desenham as aplicações para a plataforma deles. Exatamente. E eles controlam as únicas aplicações das quais eles controlam o desenvolvimento é das suas próprias aplicações. Quer dizer, eles podem ter algum tipo de influência nas outras, mas precisam sempre que sejam os developers a fazer essa parte do trabalho. Portanto, sim, mas continua, desculpa. Portanto, as aplicações neste momento eu diria que 50% ou mais já escalam. Ok, 50% ou mais, ok, isso é bom. Sim. Isso significa que terá a ver com funcionalidades das APIs do próprio Android que já permitem fazer isso, e não algo específico da Samsung. Exatamente. Provavelmente estas aplicações já estão esses 50% já estão a utilizar versões mais recentes da API, e as outras estão a utilizar versões mais antigas, e deverá ser essa a razão. Provavelmente. Não sei. Lá está. Okay. Eu instalei isto e fiquei surpreendido com a parte da convergência, mas não foi isso que me moveu a voltar a tirar o DeX da caixa. Aquilo que, não sei se queres perguntar-me alguma coisa sobre isto, porque eu estou doido para avançar para a frente, para dizer o que é que eu encontrei a seguir. O que eu encontrei a seguir foi, eu já me tinha inscrito num programa piloto chamado Linux on DeX, ou seja, que se serve desta aplicação, ou deste motor DeX, e através e já tínhamos aqui falado também sobre isso, através de um container LXD, ele cria um desktop Ubuntu dentro, portanto aquilo é um container, portanto não é, nesta parte não estamos a falar de convergência nenhuma, estamos a falar de eu ter uma aplicação desktop e que dentro dela corre um desktop Ubuntu. Ora, a vantagem disto é que quando eu executo o Linux on DeX, eu tenho um desktop full screen e que me consigo esquecer que estou até a trabalhar num telefone. Portanto, ajuda ao facto do meu telefone ser bastante sumarento, ter bastante carninha para queimar, bastante lenha, mas isto não é apenas uma experiência da treta, ou seja, eu fiz coisas muito simples, eu executei, eu abri o terminal, eu executei, portanto, eu adicionei um PPA que habitualmente adiciono nos meus desktops, que é o do LibreOffice, eu atualizei o sistema, eu fiz 3 ou 4 tarefas e posso dizer que em momento algum me lembrei que estava a trabalhar em cima de um telefone, ou estava dentro de um telefone. O desempenho daquilo é pura e simplesmente encantador. De tal maneira que eu, se conseguir configurar 3 ou 4 softwares que me fazem falta e 3 ou 4 sistemas de credenciais que me fazem falta para trabalhar, até posso pôr a hipótese de deixar a minha doca no escritório em Lisboa, quando vou lá, e passar a levar apenas o telefone
porque o objetivo também é um bocado esse, né? É nós andarmos folgados e levar apenas o telefone quando vou trabalhar. Portanto, fiquei muito bem impressionado. Pelos vistos, isso estão uns pauzinhos mais avançados do que eu estava à espera. Que é bom, é sempre bom as pessoas terem escolha e desde que as pessoas tenham a escolha e possam escolher à vontade, para mim tudo bem. Tens outra coisa que é quando estás no desktop, mais uma vez, se tiveres, eu dou sempre o exemplo do Spotify porque dá para ver a continuidade, em termos de continuidade. Se eu tiver a ouvir música no Spotify e abrir o Linux on Dex, o Spotify continua a tocar da mesma forma, portanto não é interrompido. Portanto, eu não fico com o meu telefone crashado para usar o meu Ubuntu. Sim, o sistema operativo continua a correr, não é? Exatamente, ele continua a correr por baixo. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas, por exemplo, se eu tiver uns auriculares, eu consigo perfeitamente receber uma chamada e conversar. Não sei como é que é para fazer a chamada, como é que eu saio, portanto, essa por acaso nunca fiz, que é sair do desktop para fazer uma chamada ou trabalhar a chamada diretamente no telefone. Nunca fiz. Mas, pelo menos, receber uma chamada dá perfeitamente, porque aparece um pop-up, é isso. Mas aquilo aparece um pop-up e é só carregar no verde para aceitar a chamada, desde que eu tenha forma de conversar sem ter que estar agarrado ao telefone que está agarrado à doca. É isso que é perfeitamente fazível. Ok. Uma coisa que eu gostava de ver era uma espécie de Inception, que era usar KDE Connect dentro do Ubuntu no Linux on Dex. Não vejo vantagem nisso, honestamente. É só não teres de alternar da interface entre um sistema e outro. Mas as notificações elas chegam-te na mesma. Portanto, tipicamente o KDE Connect é para fazer interação. O File System, tu tens acesso ao File System, tens lá uma pasta partilhada para poderes interagir entre os sistemas. Não tens acesso ao sistema operativo todo, mas tens. Por exemplo, poderes mandar uma mensagem sem seguir o Ubuntu. Ok, sim, não, para isso não. Eu nunca usei o KDE Connect para isso, sabes? As vezes que tentei a coisa não correu muito bem e eu às tantas também não preciso. Agora, é fixe para notificações, por isso é que eu estava a te dizer, e as notificações chegam da mesma forma, porque as notificações sobrepõem-se ao Ubuntu Desktop. Não sei se é um bug ou se é previsto assim, eu gosto, porque estou a trabalhar eu acho que faz sentido. notificações. A mim também faz sentido, mas não, como digo, não faço. O tempo que eu perdi à frente disto, só para esclarecer também, o tempo que eu perdi à frente disto foi para aí no total 2 horas. Portanto, ainda não é assim nada de significativo. Ou seja, quando nós começamos a tirar reais conclusões, é quando de facto passamos 4 ou 5 horas a trabalhar em cima disto e aí as coisas começam a surgir ou para bem várias vezes ou para mal, exatamente. Portanto, o passo seguinte agora é tentar preparar o sistema para isso, para aguentar um dia de trabalho, depois fazê-lo cá em casa, onde tenho alternativa, caso a coisa corra mal, e eventualmente um dia encho-me de coragem e saio de casa com o telefone no bolso de trás das calças à lambão, ok? Portanto, mas basicamente é isto. Não sei se queres perguntar mais alguma coisa. Foi isto que mandou ocupar estes dias. Acho que é interessante as pessoas terem mais oportunidades de mobilidade e poderem continuar a utilizar software livre enquanto o fazem. Se calhar avançamos então para as notícias. Sim. Realizou-se recentemente mais um Beports Q&A, em que foi um bocadinho mais uma versão reduzida, mas interessante é que falou-se de algumas aplicações e algumas que eu já tinha visto e experimentei uma delas, outras estou para experimentar, aliás as outras duas estou para experimentar. Uma das que eu estou para experimentar é o IsoDrive. Basicamente é uma aplicação que permite que faças o download de uma imagem de Ubuntu, de Arch, do que quiseres, tê-la dentro do telemóvel e depois ligares o telemóvel a um computador e basicamente ela funciona como um live CD ou uma pen USB live e corre esse sistema a partir do teu telemóvel. Olha. Mas espera, mas corres o que tu quiseres. É uma versão live do ISO. Não, mas em que condições é que tu corres isso? Corres isso dentro do telefone? É prático. O telefone funciona basicamente como um dispositivo de mass storage. O computador a que tu ligas ao computador. Ok, já percebi. Ok, é uma pen bootable. O teu telefone transforma-se numa pen bootable. Exatamente. Então aí deixa martelar-te um bocado a cabeça, que é, então para que é que eu não uso só uma pen bootable? Podes usar só uma pen bootable. Não faz muito sentido. Mas andas com duas coisas em vez de andar só com uma. É só essa a cena. Está bem, mas... E às vezes tu sabes que vais precisar e outras vezes, é impronto, isto não me dá jeito e ligas. Queres usar, por exemplo, um Tails, por alguma razão,
e assim consegue-se utilizar. O telefone fica praticável durante o processo? Sim, continua a ser usado na boa. Mas ainda assim, eu acho que preferia gastar 5€ numa pendrive ou então participar se tiveres contigo e se tiveres essa oportunidade. Isto é uma cena que é muito para. É naquele momento que não estás à espera e que não planeaste a cena. Mas tens sempre de ter um cabo USB também. Tens de ter algum prep. E a minha experiência diz-me que tu nunca tens o cabo que é preciso. Eu por acaso tenho. Nos últimas não, eu por 2 semanas já te aconteceu? Tinha. Duas vezes. Uma vez só. A outra tinha o cabo, estava escondido num interruptor da mochila e eu estava à procura no aeroporto do cabo, e com as quantidade de coisas que eu tinha, porque estava em viagem, tinha mais coisas do que o normal, e não consegui encontrar aquele cabo, mas cheguei a casa e depois encontrei o cabo. Eu tive em tempos uma aplicação que fazia mais ou menos isso, mas eu deixei de usar para já porque ocupa-te a memória interna do telefone, tipo forte e feio. E depois, já não me lembro porquê, mas havia mais qualquer coisa. Não sei se aquilo de vez em quando quebrava a ligação do mass storage e que havia qualquer coisa. Ou seja, foi um misto. Aquilo não era perfeito e ocupava muito a memória do telefone. E então eu disse: não preciso disto. Prefiro pôr isto numa pen e acabou. Dependendo do telefone, isso pode ser um bocado chato, sim. Outra aplicação interessante é o Ghost Cloud. Basicamente é um cliente de Nextcloud com suporte para WebDAV e que será, espero eu, a base do cliente mais completo de Nextcloud, que irá incluir funcionalidades de sincronização e tudo. Sincronização calendário, sincronização contactos, sincronização de ficheiros. Boa. Isso faz falta. Aliás, já fiz essa pergunta várias vezes e acho estranho como é que o telefone só permite fazer sincronização de contactos e não de calendários. Acho que é isso, não é? Ou o contrário, só faz um deles. Portanto, arranjar uma solução que faça tudo. Aliás, no Android eu sempre me habituei a usar uma coisa que se chama DAV-Droid e que permite, cada vez é mais confortável, mas que permite que tu, de uma assentada, ou seja, só com o adicionar de uma conta, tu consigas definir logo todos os serviços dessa conta, e a Nextcloud tem vários, é que tu queres que sincroniza e que apareçam nas aplicações. Portanto, era desejável que isso acontecesse também no Ubuntu Touch. Poupava os meus gistros, por exemplo. Eu tenho gistros no publicados que já foram bastante falados, que aquilo que eles fazem é exatamente isso, só que são scripts. É sempre pouco confortável. Tu tens que correr um script para configurar uma conta. Não é nada do outro mundo, porque eu sou preguiçoso e os scripts que eu fiz são para preguiçosos, mas ainda assim é chato. Outra aplicação que eu já experimentei é o Stellarium. Conhece o Stellarium? Conheço do desktop. Há uma versão mobile. É o mesmo, não é? Há uma versão mobile do Stellarium, desse Stellarium, e corre em Ubuntu Touch. E eu já andei a experimentar e a brincar com ele. E é muito, muito fixe. Quem tiver interesse em astronomia vai adorar isto, porque é uma aplicação. E quem não tiver também, porque é uma aplicação muito rica em termos visuais e é um brinquedo interessante também para crianças. Consegues ver onde é que vai a estação espacial, consegues ver os satélites, consegues ver onde é que estão as constelações, os planetas, essas coisas todas, apontando o telefone para o céu. Eu tenho uma aplicação que mostra vacas. E carregas na vaca e ela faz mu. Carregas numa cabra e ela faz bé. Também é fixe para as crianças. Estava a falar das crianças. Também. E também é uma aplicação assim para o Ubuntu Touch. É isso que eu estou a dizer. É essa mesmo que eu estou a falar. Ok. É dessa mesmo que eu estou a falar. Porque eu tenho crianças muito pequeninas que ainda não sabem o que é uma estação especial, mas sabem o que é uma vaca. Já é bom. Já é bem bom. Eu também comecei por saber o que é uma vaca. Só mais tarde que Avança, Diogo, avança. Ora, o que é que se passa no Firefox? Calma, ainda antes disso, no Q&A falou-se de uma coisa interessante, que é os serviços de localização. Os serviços de localização no Ubuntu Touch não têm uma grande performance e tem havido conversas sobre remodelações nos serviços. E uma das coisas consideradas é o GeoClue, mas após análise verificou-se que o GeoClue não é viável para o Ubuntu Touch. Mas descobrimos entretanto outra coisa. A Canonical criou uma coisa chamada LocationD, é um serviço de localização, mas que nunca chegou a integrar dentro do Ubuntu Touch. Ok.
Já descobrimos ultimamente vários serviços destes que a Canonical desenvolveu, mas que não chegou a integrar dentro do produto. Mas são aproveitáveis alguns deles? São. Ou é tudo para deitar fora? São. Não, um deles vai ser para utilização de sincronização de ficheiros, e vai ser usado pelo Ghost Cloud eventualmente, boa. Para fazer isso, e que é agnóstico em relação a serviços. E outro, este é o Location D, e o que é fixe é ele tem uma performance muito maior em relação ao sistema que nós temos agora. Tem código feito em C++ que ajuda muito nisso. O estilo de código com que foi desenvolvido também está melhor, o que facilita a manutenção desse código e fazer desenvolvimento adicional. E a forma como ele funciona, que também ajuda muito a acelerar o funcionamento do serviço, e obter-se imediatamente uma localização, ou quase imediatamente uma localização, e ela ir se tornando cada vez mais precisa. Da forma como ele faz isto, ele utiliza em simultâneo 3 métodos diferentes para obter a localização. Utilizar algo tipo GeoIP. Para quem não sabe, o GeoIP é uma forma de determinares, utilizando uma API, com o teu IP, de determinares a tua localização física. Sim. Não é a coisa mais precisa do mundo, mas muito frequentemente é suficientemente preciso. Outro método que é utilizado em paralelo é a triangulação de torres GSM. E isso dá-te uma precisão já muito próxima da tua localização. Chega a ser assustador quando tu tens o GPS desligado, e como é que eles sabem onde é que tu estás. Exatamente. E para além disso, em simultâneo a estas duas coisas, e que será o método mais lento deles todos, é o GPS, e será o último a dar-te mesmo a tua localização física, com poucos metros de diferença. É algo que está a ser considerado para o futuro, que é a integração deste Location D. Ok, ora, tudo isso são boas notícias. Agora e deixa-me ter uma bucha, que se calhar falámos um bocadinho sobre isso, que tem que ver com a recente crise da Huawei e da não renovação de contratos do Android para com a Huawei. As razões que levam a esta não renovação são muito discutíveis. Se é uma não renovação, se é uma ruptura dos contratos existentes. Aquilo que é avançado é que é só uma não renovação, portanto que os serviços vão continuar a funcionar até não sei quando. Portanto, mas pronto, seja como for, acho que isso não é a parte mais relevante da história. Sim. O que é relevante aqui é o que é que será que a Huawei vai fazer sem o Android. Se vai virar uma daquelas fabricantes de dispositivos manhosos que usam aquelas stores de APKs manhosas ou não, ou umas nem são assim tão manhosas quanto isso. Temos o caso, por exemplo, da Aptoide, não é? Que é aqui tão próxima. E já não é tão próximo, porque eles já se foram embora, portanto, mas começaram aqui perto. E sabemos que a Aptoide está em negociações com a Huawei. Exatamente. Agora, a questão que se coloca é sempre a mesma, que é quando há uma chatice com o fornecedor do sistema operativo, e havendo o Bport e havendo outras alternativas, se de facto haverá espaço para a Huawei olhar para o Ubuntu Phone e para ser o fabricante, digamos, que não aproveitem, ou seja, numa primeira fase será isso, mas aquilo que aconteceu com o BQ e com a Meizu foi pegarem dispositivos que corriam Android, adaptar para e correr dessa forma. Portanto, poderia ser uma boa forma da Ubiport se associar a um fabricante de hardware e de disponibilizar dispositivos com um sistema operativo 100% desenvolvido para Huawei e em colaboração com o fabricante. E isto poderia ser uma coisa bastante positiva, não só para o Ubiport em Huawei, mas para o projeto Ubiport do modo geral. Portanto, poderiam ganhar ali de alguma maneira uma boa base para desenvolver para outros dispositivos que não apenas os Huawei. Ainda antes de entrar nessa área, nós já sabemos que a Huawei tem um sistema operativo próprio. Certo. Eles já anunciaram há uns meses valentes que tinham um sistema operativo próprio. Agora aqui há dias anunciaram o nome, já não lembro do nome, mas não interessa. Sim, recordo. Mas eles têm o seu próprio sistema operativo e parecem estar focados nisso em si. O ePorts também já anunciou que está a monitorizar a situação e precisa, antes de mais, que a situação legal se torne absolutamente clara. E para isso, o que sabemos até agora é que
das várias vezes que se tentou falar com a Huawei no passado, não agora, mas já, a Huawei não demonstrou qualquer interesse. Ok. Mas isso também, nesta fase, se calhar, poderá ser um bocadinho diferente, não é? Sim, mas nesta fase o ePorts está a esperar para ver. De qualquer forma, a Huawei pode pegar no Ubuntu Touch sem permissão do ePorts. O Ubuntu Touch é software livre. Eles podem fazer contribuições, podem usá-lo e podem envolver-se na comunidade. Não precisam da autorização do ePorts. Sim. Mas não havendo. A ideia aqui seria mesmo um envolvimento formal. Sim. Para que. A questão de o ePorts tomar iniciativa depende muito do esclarecimento da situação legal, que neste momento ainda é bastante incerta. E sendo agora o ePorts uma entidade formal, tem certas responsabilidades de proteger o projeto em si perante a própria lei. E entretanto perdi a minha linha de raciocínio. Se eu puder ter linhas de raciocínio muito longas, tens que ser mais. Sim. E por enquanto esta situação está a ser monitorizada e não foi feita nenhuma tentativa de contacto à Huawei, nem a Huawei tentou contactar o ePorts. Ok. Eu confesso que quando ouvi isto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi logo exatamente o projeto do ePorts, e que poderia ser uma boa alternativa e extremamente interessante. Tu tens dispositivos vendidos na caixa com suporte do fabricante e desenvolvidos com hardware de qualidade. Exatamente. Mas pronto, não é esse o interesse deles. Eu também percebo que, lá está, não é para alguém que tem, é mil vezes mais cómodo para eles desenvolverem em cima do OSP, por exemplo, e terem logo aquele suporte aos APKs, que lhes poupa muito das dores de cabeça, do que pensarem num sistema operativo que ainda infelizmente sofre de falha de aplicações. Portanto, o catálogo de aplicações críticas, digamos assim, para o comum dos mortais, ainda está longe de ser completo. Mas pronto, vamos então aguardar. Ora, agora sim, se quiseres falar sobre o Firefox e o que é que aconteceu com o Firefox. O que se passou com o Firefox foi, na minha opinião, uma questão vergonhosa, um amadorismo muito amador, mas que na verdade nós olhamos à nossa volta e vemos isto a acontecer em todas as empresas. E em empresas grandes. Firefox? É isso? Estás a desculpar a Mozilla? Não estou a desculpar. Eu estou a dizer que a primeira coisa que eu disse é amadorismo. Mas que mesmo assim não é um amadorismo assim tão incomum. O que é muito triste. E as outras empresas, normalmente o impacto para um consumidor final nunca é tão grande. E o que é que aconteceu? O Firefox tem um mecanismo de validação de extensões para verificar se as extensões são as extensões que os developers colocaram nos servidores da Mozilla e que os utilizadores fizeram download a partir dos servidores da Mozilla. Então o que é que acontece? A forma como isso acontece é que a Mozilla tem um certificado, esse certificado é usado para assinar as extensões. O browser de X em X tempo verifica as assinaturas do lado do browser. Acontece que a Mozilla deixou expirar o certificado e os browsers entre uma sexta e um sábado, quando ocorreram essa tarefa de verificação, começaram a ver que o certificado que tinha sido usado para validar as extensões não era válido porque tinha expirado. Então o browser, para proteger os utilizadores, desativou essas extensões, todas as extensões. E basicamente as pessoas ficaram sem extensões, inclusive as extensões utilizadas para promover segurança e privacidade, o que é bastante chato. As outras adicionam comodidade extra, mas as que são para proteger as pessoas, eu acho que é algo bastante grave. Sabes que eu não senti nada. Portanto, eu assisti confortavelmente às conversas das pessoas a dizer que não tinham extensões. Eu tenho algumas extensões das quais dependo para me sentir bem na internet e não consigo viver sem elas. Mas felizmente o meu Firefox não teve nenhum tipo de crise de identidade, porque passei completamente, como se costuma dizer, pelo intervalo da chuva, dos pingos da chuva. Portanto, isso pode ter sido só porque não calhou a tarefa a executar, né, nesse exatamente. É como digo, não acho que seja acima ou abaixo da média. Sinto-me só um felizardo por não ter sido afetado
por isto, porque de facto que eu ia sofrer se tivesse que passar 2 ou 3 dias sem as minhas extensões. Eu acho que foi bastante grave. Eu acordei num sábado de manhã, liguei o computador e fui ver qualquer coisa na internet e como é que estão as minhas tabs dentro de contentores? Pois não estão. Onde é que estão as outras coisas todas? Eu uso intensivamente os containers do Firefox, mas sim. Intensivamente tenho uma lista de dezenas. Os meus containers temporários, porque eu cada vez que abro um tab, abro num container novo, para ter completo isolamento daquilo que faço lá dentro. E então eu vou ele faz TMP e um número à frente, e eu posso dizer que vou neste momento no 7813. Portanto, não é 24 nem é 25, portanto são bastantes. Agora, é como te digo, felizmente não passei por isso, porque ficaria sem containers, ficaria sem autenticações, ficaria sem 2 ou 3 ferramentas, conforme te disse, que me iriam afetar muito a vida, muito mesmo, pelo menos naqueles dias. Eu neste browser, por motivos que eu depois vou explicar, não recuperei os contentores todos. Neste momento repus alguns e já tenho quase 20. Ok. Estes são os que eu tenho configurados por omissão para sites específicos. Eu tenho muito poucos. Eu abro quase tudo temporário, felizmente, oriento-me assim. Portanto, eu tenho para aí 5 containers onde defini que alguns domínios só abrem ali. Mas depois, mais do que isso, não. É tudo temporário, tudo descartável. Eu tenho vários sites aos quais retorno e gosto de ter sessões específicas para eles. Ok. E não ter que estar sempre a fazer login, e isto ajuda a isolá-los do resto da internet e a manter a sessão. Mas eu fiz esses containers, fiz por temáticas, como aquilo que eu faço, ou seja, tenho por exemplo um container que me diz trabalho, e tenho 4 ou 5 sites que preciso para trabalho e abro-os todos nesse container. Eu tenho alguns que são temáticos, e tenho outros que são há um que eu abro, há um que eu tenho, o Facebook tem um container só para ele. Pronto. Que é para não mandar a cheirar aos pixels. Tenho um só para o Facebook, tenho um só para o Twitter, um só para o LinkedIn, um para cada companhia aérea. Não há nada dessas coisas. Mas depois tenho coisas para grupos. Tenho um para o trabalho, tenho um para o Ubuntu, tenho um para o podcast. Tenho o Ubuntu também, por causa do Ubuntu One, do single sign-on, dá-me jeito que esteja tudo dentro do mesmo container. Tenho um para o podcast, tenho um para a D3. Pronto. Ok, já percebemos. Mas pronto, neste momento os problemas estão todos resolvidos, certo? Sim, mas antes disso ainda houve bastante sangue a escorrer durante esse fim de semana. Eu já não me lembro bem como. Descobri que indo ao About Config e mudando um parâmetro conseguíamos recuperar as extensões. Esse parâmetro basicamente desativava a verificação feita pelo Firefox. E eu assim descobri isso, fui ao Twitter e perguntei ao Firefox porque é que vocês não estão a sugerir às pessoas usarem isto. É justo. Se dá às pessoas a opção de escolher confiarem ou não no que tem no computador. Eles disseram, pois isso só funciona para as builds de desenvolvimento e para as nightly builds, o que eu verifiquei não ser verdade. Porque isto seria só, eles estavam a dizer isso em relação às builds que eles fazem. Acontece que, por exemplo, o Ubuntu e todas as distribuições normalmente fazem as suas próprias builds, e essas builds todas elas permitem fazer isto, e funcionava perfeitamente para essas pessoas. Portanto, e também sugeri no Twitter desenharem esta funcionalidade de outra forma para que permitisse ao utilizador normal, quando uma situação deste tipo ocorresse, decidir qual deveria ser o comportamento do browser. Se eles deviam confiar nas extensões, se deveriam confiar durante um certo período de tempo, ou então simplesmente não confiar enquanto elas não pudessem ser verificadas. Eu acho que devia ser um pop-up a sugerir essas opções. Por exemplo. Claro que eles também não estão à espera de que aconteça novamente, não é? Espero bem que não, mas uma aplicação desenhada tem de ser uma aplicação desenhada também para os casos em que falha. É a minha opinião. Tem que prever alguns casos. E isto é um caso que aconteceu e em teoria pode acontecer outra vez, não é? Sim.
tenta sempre que não, ou que se acontecer que seja noutra empresa qualquer, não é? Que não seja duas vezes da mesma maneira no mesmo sítio. Espero que não aconteça a ninguém, não desejo isto a ninguém. Mas pronto. Entretanto, saiu em boas notícias, porque não há só más notícias do Firefox, saiu o Firefox 67, tem algumas funcionalidades interessantes, bloqueio de cryptominers e de fingerprinting, que se já tiverem o Firefox instalado têm de ir ativar para os ter. Ok. Eu testei isto usando o Panopticlick da EFF e o resultado indica que ainda tem mesmo assim um fingerprint único, mas a resposta é que sim, tem um fingerprint único, mas tens uma forte proteção contra tracking no teu browser. Ok. Sempre as questões da privacidade agora em primeira linha quando se fala em atualizações de software. Também melhorias de performance, coisas como o que é que está a executar em cada momento. Eles mudaram a prioridade de cada uma dessas coisas e isso permite com que a performance daquilo que o utilizador está a fazer e a utilizar no momento tenha mais prioridade. Também permitiram que a forma como as páginas são renderizadas, ou seja, como elas são pintadas à frente do utilizador, mudaram também a prioridade com que as coisas são mostradas. Portanto, elas são mostradas o mais rapidamente possível, cada uma delas, e à medida que em background forem executadas coisas como o JavaScript e coisas desse tipo, ele vai atualizando, mas ele tenta atualizar mais depressa o início da página, e isto faz com que haja uma percepção de performance que melhor. A outra coisa que eu também acho relevante é há pessoas que gostam de ter várias versões do Firefox em simultâneo, para, por exemplo, fazer web development. Às vezes convém teres a versão de long-term support e a mais recente, e talvez a que vá sair a seguir, e então ele agora te suporta poderes correr em simultâneo várias versões do Firefox. Não tens de fechar e abrir outra e confundir os perfis e essas coisas todas. No outro dia falámos sobre isso por causa do nosso querido portal das finanças e da aplicação do cartão de cidadão e de algumas validações que são feitas, que só são possíveis naquela altura em que o Firefox, já não me recordo, houve uma altura em que o Firefox bloqueou um determinado tipo de extensões. Não sei se tens presente o nome técnico disso. NAPI. NAPI, não é? Exatamente. Portanto, para algumas funcionalidades dos nossos sites institucionais, é preciso que esse NAPI esteja como estava antigamente, e então eu conheço gente que tem o Firefox desatualizado propositadamente só para fazer esse tipo de validações ou submissões, ou não sei o que é, mas são coisas do portal das finanças, essencialmente. Porque da última vez que usei ele já não precisava disso. Eu digo, depende do que é que tu fazes. Portanto, depende exatamente, tem que ver com isso. Tem que ver, se não me engano, com o SAFT e mais não sei o que são coisas que certamente não fazes. Não agora, isso está relacionado com aquela conversa que eu tive quando decidi pedir o meu passe navegante pela internet e do cartão de cidadão. Também foi uma tourada, mas pronto, claro que o site começa com se não usas o Internet Explorer, clica aqui, é logo um bom site, não é? Portanto, obrigado cartão Viva, porque tu paraste no tempo em 1998 ou coisa do género. Mas pronto. Olha, mas vamos avançar, que o tempo já está um bocado aqui a rolar contra nós, e eu tenho aqui mais uma notícia e que tem estado a abanar. Eu não tenho muitas informações sobre isto, mas interessa aqui salientar que tem que ver com o Windows Subsystem on Linux. For Linux, assim é que é aquela coisa de correr o Ubuntu, correr Linux, são vários, dentro do Windows 10. Eu confesso que falei sobre isso e de vez em quando falo sobre isso, e aconselho a utilização dessa coisa para quem usa Windows 10 e precisa de aceder a sistemas Linux, tipicamente por SSH. É uma boa maneira de não teres que usar o PuTTY. É uma boa maneira de tu poderes fazer uma ligação SSH e criar chaves SSH e usá-las, e usar um SSH config e coisas do género, da mesma forma como se estivesses em Ubuntu. Portanto, isto faz de facto em Ubuntu. Sim, mas
percebes aquilo que eu quero dizer. Portanto, os outros 98% do teu computador não são o Ubuntu. Portanto, e isto é uma forma que tu tens de não só seguires documentação standard, e isso é porreiro, que é como é que tu consegues correr aplicações como é que tu consegues seguir um tutorial do Ubuntu dentro do teu Windows sem teres de ter uma máquina virtual. Isso também é porreiro, ok? Sempre na perspectiva do cliente, não estou a falar sequer da perspectiva do desenvolvimento direto lá, mas é interessante. Ora, aquilo que se diz nesta altura é que aquelas limitações que acontecem parte das limitações que acontecem da forma como é corrido o WSL vão ser, não sei se pode chamar corrigidas ou atualizadas, porque corrigidas. Não sei se é uma correção, sabes? Eu acho que é uma correção mesmo. É um plus, portanto, mas pronto, adiante. Aquilo que vai acontecer nesta altura é que o WSL vai passar a incluir um kernel, vai passar a incluir o kernel 4.19, portanto nem sequer é um kernel muito antigo, portanto nem sequer há desculpa. É o mais recente LTS. Exatamente. Existe suporte, portanto a Canonical continua envolvida no projeto e vai dar suporte e está a trabalhar, se não me engano, em paralelo com a Microsoft, como fez no início. Agora aquilo que as pessoas estão a ficar preocupadas é que cada vez é menos necessário a utilização de Linux para fazer coisas, se eu as puder fazer dentro de uma janela, dentro do meu Windows. Portanto, eu não tenho grande opinião sobre isso. Acho que era aquilo que te dizia há bocadinho, Diogo. Acho que desde que as pessoas tenham a opção de escolha, as pessoas vão optar por aquilo que cumpre melhor os seus propósitos. Eu tenho confiança de que o sistema que eu uso cumpre melhor os meus propósitos. Não estou preocupado se corre bem os propósitos de toda a gente ou não, honestamente, mas fico contente de saber que este projeto de Linux a correr em Windows não foi uma coisa para inglês ver, como às vezes acontece, e é uma coisa que tem desenvolvimento ativo e que faz cada vez mais coisa. Acho que isso é porreiro, aquela malta que se vê obrigada por este ou por aquele motivo a usar o Windows. Pode ter ali uma boa ferramenta de trabalho e até pode ser uma forma de se apresentar Linux a quem nunca usou e eventualmente dizer para que é que eu preciso do resto do sistema operativo, se eu com este terminal faço tudo. Se calhar mais vale substituir ou pelo menos dar uma oportunidade, que é o que tem estado a acontecer ultimamente a muita gente. Mas pronto, não sei se tu já leste mais alguma coisa sobre isso, e se queres dizer mais alguma coisa. Eu tenho mais coisas. Aliás, tu falaste em terminal, mas se tu instalares um X server, tu consegues instalar o resto do desktop e usar o desktop dentro do X server também. Não, é como digo, não me move por aí além. Aliás, eu uso. Eu instalei aquilo uma vez para ver como é que era, logo ao princípio, não voltei, portanto, e peguei num computador emprestado para o fazer. E agora tenho falado nisso quando por exemplo, vou dar formação. Eu fiz no último ano 2 ações de formação com a Associação Nacional de Professores de Informática e a maior parte deles também por razões profissionais têm que usar o Windows e não têm grande margem para não o usar, infelizmente. Agora, tens que estar a explicar PuTTY, ou tens um documento que eles estão a seguir com uma tarefa proposta e esse documento que eu escrevi a pensar em desktop Ubuntu e ele não ter que ser alterado a uma única vírgula e ele ser feito totalmente de fio para fio no WSL, a mim poupa-me trabalho também. E é uma forma porreira de eles seguirem não só a documentação que eu lhes passo, mas a documentação que eles vão encontrando depois no final da ação pela internet fora. E isso é porreiro. Agora, sempre numa perspectiva de ligaste, porque depois aquilo que acontece em termos de formação é dentro de máquinas virtuais, portanto só tens que te assegurar que chegas lá e que chegas lá com conforto. Portanto, correr aplicações gráficas não vejo assim. Sim, mas para isso tens um desktop. Por exemplo, sim, mas acontece que, por exemplo, no meu trabalho nós temos duas máquinas, uma máquina com Red Hat e uma máquina com Windows 10 e há developers que gostam de estar a utilizar uma e há developers que gostam de estar a utilizar a outra. E obrigado a todos, e inclusive ao José, e até o próximo episódio. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Um outro. Ok, já percebi. E muitas vezes nós ligamos remotamente pelo Windows e corremos a aplicação X11 no Windows. Ela está a correr no processador do Red Hat, mas está a mostrar em Windows. E isto para nós é importante. Ok, tudo bem, é como digo, não tenho necessidade, portanto a única coisa que eu uso aquilo como uma ferramenta, ou seja,
em bom rigor eu olho para aquilo como um substituto do PuTTY, não só para fazer a ligação, mas para fazer criação de chaves pública-privada, para fazer a configuração da ligação SSH, o fecheiro config do SSH e coisas muito, muito simples e muito basilares. Agora, acredito que aquilo depois tenha mais funcionalidades. Para developers estão mais utilizados, então até podes criar containers lá dentro e coisas desse tipo, e depois usar só o Windows, e depois aquilo vai correr de forma igual no servidor que corre o Ubuntu ou que corre outra coisa qualquer. Ok, boa. E essa é a utilidade. Mas que sim, quanto a ir ou não a fazer perder utilizadores de desktop Linux, eu acho que vai. Não sei se realmente importa. Eu uso o que eu quero. Eu acho bem que todos possam usar o que eles querem. Agora, é claro uma coisa, liberdade, a maior liberdade e a maior privacidade não está usando Windows. Mas pronto, ora, avançamos. Sim. Temos só aqui anúncios rápidos para fazer. Eu digo rápidos porque o tempo urge. E então temos assuntos relacionados com a UbuCon Europe 2019. Vocês não têm falado muito no assunto, portanto estou seriamente a pensar em baixar o vosso ordenado, o teu e o do David, porque nos últimos episódios as referências ao UbuCon foram reduzidas ou nulas, mas se calhar também porque havia pouco para dizer. Mas nesta altura já há alguns anúncios, portanto já foi formalmente aberto o Call for Papers. Portanto, pessoas que tenham interesse em fazer uma apresentação, existem vários modelos, vários modelos. Ou um podcast. Podem fazer a submissão. Se for um pedido mais especial e que não esteja previsto nos templates que nós configuramos, escrevam nas observações, façam, portanto, não é difícil. Venham falar connosco. Não é desculpa para não submeterem a vossa ideia. Posso dizer que já tivemos submissões de coisas muito, muito estranhas, portanto, e mais não posso dizer nesta fase. Temos também a sair no forno, o nosso o documento oficial com vista aos nossos patrocinadores, o nosso Call for Sponsors, que estava ali com outro assunto pendente e que neste momento estão fechados, portanto já cheira muito bem. É só publicar, exatamente. E temos ainda um Call for Volunteers, porque parece que não, mas isto não se faz sem recursos humanos. E precisamos de pessoas que estejam disponíveis naqueles 4 dias, mas pessoas que estejam disponíveis a partir de hoje, porque há várias tarefas que têm que ser desenvolvidas até chegarmos ao dia 10 de outubro. Existem também algumas atividades previstas para segunda, terça e quarta-feira, portanto 7, 8 e 9. Portanto, se têm disponibilidade e se têm interesse, façam-nos chegar essa intenção. Enviem um e-mail para o e-mail que está no site da UbuCon, ou para o Telegram, ou para nós aqui para o podcast, a gente também depois encaminha. Mas essencialmente façam-se notar, seja como sponsors, como speakers, como volunteers, mas essencialmente é isto. Portanto, está quase aí, a UbuCon está quase aí. Já temos estado a receber, certamente que tu também, Diogo, eu de vez em quando recebo uma mensagem de alguém a dizer que já marcou o avião, que já marcou a estadia, que já marcou não sei o quê. Portanto, está toda a gente a começar aquela excitação habitual de um evento que já não acontece há mais de um ano, quase ano e meio, portanto desde abril até outubro passa quase um ano e meio. Vamos ter também o 15º aniversário do Ubuntu, portanto este vai ser um ano e vai ser um evento muito em grande, muito especial. Mas pronto, de resto eu saltava já para a agenda também, não sei se Vamos. Ora, agenda nós temos, ainda vamos ter mais podcasts, se tudo correr bem, mas importa já marcar na agenda que no dia 27 de junho é o dia em que vai acontecer a próxima encontro da comunidade Ubuntu em Sintra. Certamente, ainda não está anunciada, mas certamente que vai acontecer uma hora Ubuntu, portanto há 2 meses que apenas se realizou o encontro e não a hora Ubuntu. Vai realizar-se uma hora Ubuntu também em junho. O tema e a pessoa que vai dinamizar ainda está por anunciar, mas podem reservar logo o final da tarde para nos encontrarmos no Saloon. De resto, não sei se tu tens aqui mais uma para falar também, não é? Sim, vai realizar-se o Wikidata Days, que é um evento sobre Open Data e Open Science e a utilização destas duas coisas em ciências sociais. Ela vai ter a contribuição de várias pessoas, vários membros da comunidade portuguesa, da Wikimedia, do Laboratório de Dados das Ciências Sociais
da Universidade Nova de Lisboa, da Biblioteca Nacional, o João Pina do Fogos.pt e do Voste.pt, o Ricardo Lafuente do Jornalismo Mais, e também o vice-presidente da Associação T3, Defesa de Direitos Digitais, e um dos cabecilhas do Transparência Hack Day no Porto. E depois o Paulo Perneta da Wikimedia, etc, e algumas pessoas que também vêm destas comunidades, dos equivalentes em outros países e de várias universidades também. Isto vai decorrer no dia 6 e 7, acho eu, deixa-me confirmar. De junho? De junho, sim. Deixa-me confirmar só a data. Sabes se é durante a semana ou ao fim de semana? Não, é 7 e 8. Ok, sexta e sábado. Ok. O primeiro dia será apresentações, no segundo dia será um hackathon de dados e pronto, acho que vale a pena. Se vocês estiverem interessados, vão. Nós vamos deixar o link com detalhes sobre localização, datas e afins, e recomendo a todos. Também não está na nossa lista ainda, mas será dia 8 o Transparência Hackdeiro do Porto. Ok. Resta-nos então despedir, dizendo que temos códigos de desconto para comprar LibreBoxes e Slimbooks. Ambos os códigos estão no nosso site. Portanto, um é fácil, que é o PUP 150, o outro é mais complicado e nós nunca dizemos no ar, mas está disponível. Resta dizer também que nos podem encontrar no nosso fantástico site, o podcastubuntuportugal.org. Lá encontram todos os nossos contactos, ligações sociais ou antissociais para tudo o que é redes e afins. Temos também aquele apelo habitual de façam-se patronos, apoiem o nosso podcast, mostrem-nos que de facto aquilo que a gente faz vos serve para alguma coisa e pelo menos vos entretém, o que já é bastante bom também. Podem fazê-lo através, simplesmente partilhem nas redes sociais, ou simplesmente partilhem, então, exatamente. É isso que eu ia dizer. Portanto, podem se tornar patronos, podem-nos fazer uma contribuição pontual e única, também já aconteceu, ou então meramente falem aos vossos amigos, ofereçam o nosso podcast aos vossos amigos, a vocês não custa nada e fazem certamente o vosso amigo mais feliz. O Diogo e o David, que hoje não está aqui, foi quem produziu este episódio, que será editado como habitualmente pelo Alexandre Carrapiço dos Thunderclaw Studios. Ora, os Thunderclaw Studios são aquele estúdio que faz captação de áudio, faz edição profissional de captura e edição, e que podem ser contactados através do e-mail thunderclawstudios@gmail.com. Eu sou o Tiago Carrondo e despeço-me até ao próximo episódio. E até à próxima!